Eu acho assim que tem muitas coisas para ser investigado aqui. Não é só isso. Tem coisas piores que isso. Tem coisas aqui, ó, de vários tempos. Aqui houve pessoas em outros mandatos que recebeu o seu pagamento em cheque e saiu jogar baralho, perdeu o cheque e voltou a cancelar o cheque. Então, gente, os caráteres dessas pessoas tem que ser investigado a fundo para ver o que deve ser feito. Outra coisa, nós em breve, eu acredito que no máximo até a outra sessão, também vamos pedir uma comissão para investigar mais 5 vereadores pelos atos cometidos aqui nessa Câmara, pelos erros cometidos, pelos emprego duplo que tinham, que foram beneficiados, deram prejuízo aos cofres públicos nos seus trabalhos e viajavam com diárias usadas pela Câmara e deixavam seus serviços sem a fazer. Então, isso aí nós vamos montar uma comissão também e temos que ser investigado. Pessoas que talvez só os parentes deles podem vender para a prefeitura. Temos que investigar essas empresas também, para ver se a coisa aqui está andando certo. Porque eu acho assim, que tem que pôr no prato limpo. Tem que investigar tudo que está errado. Tudo que merece. Eu acho assim que se o vereador deve, vai pagar pelo erro. Mas tem que ser investigado. Então, em breve, apresentaremos outra pedido de comissão aqui também, nessa Câmara. Então é isso que eu tinha a dizer a todos, e dizer que eu estou disposto a ajudar e trabalhar e fazer o meu dever. Muito obrigado a todos. Quem cancelou o cheque não foi outros, fui eu. Fui eu que cancelei o cheque. Fui eu que cancelei o cheque. Por quê? Tive uma incerteza, onde eu deixei o cheque, eu fui pedir para o presidente cancelar, e tenho certeza que foi pago o cheque, não deve nada, nobre colega. Nada. Simplesmente fui elogiado ainda. Vem falar que eu joguei em baralho, ou fui em zona, onde é que eu fui, isso não pertence a você. Fui em zona, onde é que eu fui, isso não pertence a você. Fui em zona, onde é que eu fui, isso não pertence a você. Pertence eu dar a razão aos meus eleitores, à minha comunidade, à minha família. É isso que depende. Não querer jogar as pessoas de bem contra as pessoas de bem. Use o seu próprio nome, o seu próprio caráter. Não tente humilhar os outros. Tão feio isso. Muito obrigado, senhor presidente. Pelo que eu observei, o próprio vereador diz que assinou o documento. Então eu acho assim, que se o documento foi assinado, eu acredito que a intenção do vereador era fazer a denúncia. Como já tem dito aí em sessão anterior, que o vereador Pedro disse, onde ele chama uma quadrilha de ladrão dentro da prefeitura. Então eu acho assim, que o vereador não cometeu nenhum ato ilícito. O vereador apenas, pelo que diz aí, fez um favor ao vereador Jaime. Então eu acho assim, que o dia que eu assinar um documento, eu tenho que honrar a minha assinatura. Eu tenho que honrar. Eu queria que o vereador trouxesse pelo menos um boletim de ocorrência que ele registrou da perca desse documento, onde ele deixou esse documento antes do protocolo lá no tribunal. Depois do protocolo é fácil falar que não mandou. Mas eu acredito que o vereador não fez por maldade. Então eu acredito que o vereador é inocente e o meu voto é ao contrário. Porque esse vereador há pouco tempo queria caçar a maioria dos vereadores. Hoje quer caçar outro.
Então eu acredito assim que isso aí é em vão. Isso aí é uma denúncia que foi feita, ele próprio reconhece a assinatura. O meu voto vai ser contra. Eu, como vereador, representante do povo, o que eu escrevi aqui, e assinei aqui, e não autorizei ninguém levar, não aceito fazer isso sobre a minha pessoa e a dignidade do meu nome. Eu quero que me ajuste as provas. Excelentíssimo vereador, baixa um pouquinho, Tom, por favor. Que eu autorizei, jamais autorizei a fazer essa denúncia sobre o Tribunal de Contas. No momento assinei, mas não autorizei. Se fosse para levar, eu sei ir ao tribunal, sei fazer minha denúncia. No momento que nós chegamos, junto com os nobres pários, decidimos, não vai se levar avante. É em vão. Agora, depois disso, ficou na casa de um cidadão, um parlamentar, ao poder deles, pedi, não me entregou e jogou a reveria. Quero que a Casa de Lei, a casa, tome providência sobre esse fato. Diante do requerimento e conhecendo o caráter, a seriedade e a honestidade do nobre colega Islam, em todas as ações trazidas nesta casa, até hoje, desde o início do mandato até agora, percebe-se, nós temos conhecimento e vemos que realmente ele faz um trabalho sério com honestidade aqui. Acreditando nessas capacidades que ele sempre demonstrou, na competência e na transparência extrema que demonstrou nessa Casa de Leis, se for realmente, se tiver que ser julgado, e esse requerimento de hoje traz isso, né, para nós, eu também sou contra. Sou contra devido ao conhecimento que eu tenho da pessoa e da honestidade que ele trouxe e traz aqui em todas as ações desenvolvidas, em todas o trabalho que ele tem feito pelo nosso município. Então, eu acho que cada um de nós temos consciência disso. E se fosse, no caso de cada um de vocês, nós aqui, hoje, eu também estaria fazendo a minha análise. Então, diante disso tudo, quero falar, nobre colega, que é claro que a justiça, se tiver, vai estar decidindo. Não somos nós quem vamos estar julgando. Mas, diante de todas as ações que você vem desenvolvendo nesta casa, e diante do trabalho sério, honesto que você tem feito, eu sou contra esse requerimento. Quero aqui pedir ao nobre colega Pedro, vereador, que, se possível, repita a data em que foi deferido tal requerimento, em que estive a Curitiba, para que fique registrado. Vereador Jaime Fronza, vereador componente desta Igreja Casa de Leis, vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, expor e requerer o que segue. Primeiro, em data de 8 de abril de 2014, por volta das 9 horas, 29 minutos, 55 segundos, a minha revelia, portanto sem minha autorização, foi protocolado junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, requerimento em meu nome, para denunciar irregularidades no recebimento de diárias pelo vice-prefeito municipal de Nova Tebas, ilustríssimo senhor Clodoaldo Fernandes. Obrigado, vereador. Quero aqui ressaltar ao nobre colega, que eu nunca estive a Curitiba no dia 8 de abril de 2014. Quero que fique bem claro e gravado isso aí. Tem em minhas mãos
um documento assinado pelo presidente dessa casa, deferindo o carro e a diária que lá usei, no dia 7 de abril de 2014. Quero deixar aos nobres pares que sempre preguei pela verdade nessa Casa de Leis. Jamais usaria um documento de má fé, vereador. Jamais. Isso nunca me passou pela cabeça. Que se algum dia eu tiver que fazer uma denúncia, pode ter certeza que eu jamais usarei o nome de cada um dos senhores aqui, pois tenho conhecimento dos fatos e da realidade. Quero dizer também que, se por um acaso for instaurada aqui nessa Casa de Leis esta investigação, quero dizer aos senhores e às senhoras que sempre prezei pela transparência. Os verdadeiros fatos serão aqui apresentados. Farei a minha defesa se necessário for. E vou provar a minha inocência. Em momento oportuno, quando assim se iniciar esse inquérito. Obrigado. Eu acho assim que isso aí nem cabia uma denúncia dessa Câmara. Porque é uma denúncia de um documento que ele próprio assinou. Agora vocês imaginam se uma pessoa, se eu pego e faço um documento, faço uma denúncia e chamo o pessoal da prefeitura de uma quadrilha de ladrão, com que motivo eu vou desistir depois que eu assinei? Com que motivo? Por que será que eu vou desistir desse processo depois que eu fiz isso? Por que eu fiz? Por que eu assinei? Eu tenho que ser responsável do que eu faço. O que eu assino, eu acho que tem que ter validade. Antigamente não precisava nem assinatura. A turma dizia assim, valia o fio do bigode. Mas hoje nem assinatura não está valendo mais. Vocês imaginam o que o nobre colega está pensando disso? Passa na cabeça do povo o quê? O colega pega, faz uma denúncia, como o próprio companheiro Pedro disse, chamou de quadrilha de ladrão, assinou embaixo, reconheceu a assinatura. Por que motivo não fazer a denúncia? Será o que aconteceu nesse tempo? Nesse meio aí, que fez a denúncia até o protocolo? E eu acho que nós temos que investigar ali onde ele está denunciando. Será que ele não está falando a verdade? Que existe essa quadrilha e depois se arrependeu? Que falou. Está assinado. Nós temos que investigar tudo. É todos que estão errados. Estão querendo aplicar uma ditadura no nosso município. Estão querendo fazer a oposição calar a boca na marra. Isso não existe, minha gente. Meus nobres colegas, eu quero que vocês investiguem a fundo e vejam com quem está a verdade. A verdade vai ser dita. O nobre colega tem certeza que vai falar. Isso nós envergonha para nós, vereadores, um vereador assinar uma denúncia e depois vir no plenário dizer, eu me arrependi.
Eu acho que tem que pensar bem, porque a denúncia foi feita pelo próprio vereador. Ele próprio assinou, ele próprio confessou a assinatura aqui nessa casa. Então, gente, analisem, mas analisem dentro da lei. Não levem para o lado político. O dia que eu assinar uma denúncia, já deixo liberado esses vereadores. Se eu chegar nessa casa e dizer assim, me arrependi, estão todos liberados para caçar meu mandato. Nunca mais quero ser vereador. Tenho vergonha disso. Então, gente, a pessoa tem que pensar bem antes de fazer. Depois do mal feito, não adianta querer se arrepender. Meu muito obrigado a todos. Agora, passa a gestão, começa a ser uma nova, com o mesmo gestora, no caso. Passa final de ano, Natal, Páscoa, e a nossa avenida continua na situação que está. Uma vergonha para nós. Isto eu estou citando porque todos nós estamos vendo. Fora as outras necessidades que o nosso povo tem e que é negado. E às vezes, quase sempre, é de direito. Todas as ruas, a avenida, as ruas e mais as estradas rurais hoje se encontram em péssimo estado. Aonde que está indo o dinheiro público? É nossa função fiscalizar, sim. Fiscalizar o executivo e trabalhar a favor do bem do melhor do povo de Nova Tebas. Sou a favor, sim, que, de posse desses documentos que hoje estão lá no Tribunal de Contas, se faça uma auditoria, se faça uma averiguação se realmente esses abusos estão acontecendo em Nova Tebas. E que a resposta não seja dada. Disso sim eu sou a favor. Que considerem o requerimento assinado pelo vereador Jaime. Que o Tribunal de Contas considere e nos traga uma resposta. Porque é disso que nós precisamos. É dessa clareza para que não sejamos questionados e nem resposta temos para dar. Então, diante de tudo isso, eu gostaria que nós refletisse, pensasse e nós analisasse a nossa realidade, outras realidades, outros municípios que também passam pelas mesmas dificuldades, mas que a gestão pública é feita com seriedade. E que nós não somos cegos e nem surdos para não estar vendo isso. Nós somos pessoas que trabalhamos, que pagamos nossos impostos, que temos os nossos direitos. Me permita uma parte, vereador? Pois não, vereador. Então, de antemão, a vereadora me concedendo uma parte, eu já queria fazer aí um requerimento ao nobre presidente aí que me fornecesse uma cópia de todo esse processo que foi levado ao Tribunal de Contas aí, e da denúncia e dos documentos que estão acompanhando. E falando também sobre isso, que nem a nobre colega está dizendo, cadê o investimento da prefeita? Eu, uma época, tive uma conversa com a prefeita, ela me disse que ia fazer o asfalto da avenida, até o hospital, até o posto de gasolina do Luizão, e iria sobrar 127 mil, que ela queria aplicar em calçamento. E eu tinha feito uma indicação que ela fizesse o asfalto da avenida até o fim do calçamento. Agora, na resposta, ela disse que ela está investindo 19 mil reais para completar. Em 5 anos de mandato, 19 mil reais de investimento da prefeitura. Meu Deus do céu. Em 2012, em diárias, foi 67 mil só da prefeita. Fora os outros povos. Então, aqui, a nobre colega disse, pode estar sendo investido a maior parte da economia de Nova Tebas em diárias. Então, isso aí precisamos levar esse processo até a justiça, porque a justiça também tem o direito de investigar, como
o nobre colega assinou o processo e acusa, então temos que levar isso ao promotor público. Muito obrigado pela parte. Eu acho que é nossa obrigação. Pouco podemos fazer, porque alguns dos requerimentos, até mesmo nessa casa, foi nos negado algumas informações. Então, acho que, de repente, é esse o caminho mesmo. Realmente é esse o caminho. Está procurando lá em Curitiba, lá no Tribunal de Contas, para que venham e façam o trabalho de fiscalizar, que é o nosso trabalho de nós estar fazendo aqui nesta casa. Infelizmente. Meu muito obrigado.